Graça e paz, meus amados irmãos, aqui quem fala é seu amigo Robson Martins. Hoje eu venho trazer para vocês mais um devocional e hoje eu vou estar falando com vocês algo bem importante. Nós entendemos a definição sobre nossos dons, chamado e unção. São três coisas que temos que ter na nossa vida para sermos efetivos dentro da vocação a qual o Senhor tem nos dado. Amém? Só que temos que entender que essas três coisas são diferentes e elas operam de maneira diferente. E como recebemos essas três graças de Deus na nossa vida? Bom, muitas pessoas confundem geralmente dons com chamados, outros confundem dons com a unção, outros confundem a unção com chamado. Isso é uma complicação no meio do corpo de Cristo hoje, Eu lembro que eu vim de uma igreja, e dentro dessa igreja era uma igreja pentecostal, quando eu fui recém-convertido, jovem, ministro dentro da presença de Deus ali. E eu tinha os dons, comecei a receber o dom do Espírito, depois a unção, e a minha vocação, meu chamado, ele veio depois. Mas essas três coisas começaram a operar sobre a minha vida. Eu tenho muito para ensinar para vocês sobre a dimensão profética, o profético, mas hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês sobre essas três coisas, e amanhã você também pode acompanhar, que eu vou falar como ser mais efetivo no profético. Há uns princípios e padrões muito importantes de vocês entender, que quando eu comecei a receber essas revelações de Deus e o entendimento, os princípios do profético e do reino de Deus foi sendo me dado, eu comecei a ser mais efetivo dentro do profético, amém? Então tem pontos muitíssimo importantes de como nós sermos mais efetivos no profético. Isso você pode acompanhar amanhã no próximo vídeo, mas agora eu vou falar para vocês aí essas três coisas diferentes e vamos dar uma definição sobre o que é nosso dom, nosso chamado e a unção que nós recebemos, amém? Bom, pelo menos sabemos que o dom do Espírito Santo é algo que nós recebemos intuitivamente, que vem pelo Espírito, algo automatizado. Quando você recebe o dom da profecia, simplesmente isso é intuitivo dentro de você. Você começa a receber a operação sobrenatural do Espírito Santo para profetizar, amém? Quando eu recebi o dom da profecia, eu lembro que a primeira vez que eu profetizei, as palavras começaram a vir dentro de mim, e eu olhei, e foi a primeira pessoa que eu profetizei, foi minha sogra, Muito engraçado. Foi um momento profético lá na casa da minha esposa, foi tremendo, e naquele dia foi a primeira vez que eu profetizei no profundo. Eu fui usando e profetizei para cada um da família dela. Eu fui tomado pela unção profética, Então foi maravilhoso o dom da profecia. Então, a unção profética, ela vem intuitivamente, as palavras, ela vem surtindo sobre o nosso entendimento, nós vamos falando conforme nós vamos ouvindo e vendo, E é uma coisa maravilhosa o dom da profecia. Porém, o dom profético é algo automatizado, como todos os outros dons, A palavra do conhecimento, da sabedoria. Depois eu vou fazer outro vídeo também para definir cada dom para você. Mas o dom, nós temos que entender uma coisa muito importante. Vamos lá, eu coloquei escrever algumas definições para vocês, para ficar bem organizado o ensino hoje aí, para que você possa entender, você pode anotar também esses ensinamentos. E lembrando, você que tem sido edificado por esse canal, compartilhe esses vídeos, dá um like aí, que esse like ajuda a gente a propagar mais os vídeos, e se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, que vai estar vendo esse ensinamento, se isso entrar na sua vida, amém? Que Deus te abençoe. Vamos lá, definição sobre o dom. Ele se define naquilo que fazemos por graça divina e não pelo aquilo que nós somos como pessoa, caráter, integridade. Esse é o primeiro ponto e princípio de entender sobre os dons. Que o dom é algo que nós estamos fazendo, não é algo que nós somos. Amém? Muitos definem o seu dom naquilo que eles são. Isso é um grande erro, porque o dom não deve definir o caráter de uma pessoa. Dons são algo automatizado que nós recebemos uma graça divina, é um presente irrevogável que nós recebemos de Deus e não define o nível de santidade ou justiça que uma pessoa carrega. Esse é um ponto muito importante, entendemos, porque eu vejo muito hoje questionamento, muitas pessoas feridas com certos movimentos pentecostais, porque vê as pessoas profetizar, operar nos dons, mas não vê o fruto e a justiça de Cristo na vida das mesmas pessoas. Então, é muito importante vocês entenderem que o dom, ele indifere do caráter de uma pessoa, Não é aquilo que nós somos, mas aquilo que simplesmente nós fazemos. É um ponto muito importante vocês entenderem. O livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Os dons têm que ser ensinados como ser recebidos. Cada um administre aos outros como recebeu o dom de Deus. Ou seja, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, passamos a cooperar com o Espírito Santo. É uma forma de edificar a igreja, de servir. O dom é para servir o seu próximo, não para servir a si mesmo. Amém? O dom não é para beneficiar-se a si mesmo. Esse é um outro princípio muito importante. Nós entendemos que os dons que nós recebemos não é para nós ganharmos lucro sobre eles ou beneficiar nós. É sempre para beneficiar o corpo de Cristo na edificação e naqueles que estão recebendo a graça através de nós. Amém? Então, o dom
se torna cada vez mais eficaz na sua vida, nas nossas vidas, quando nós aprendemos a servir o nosso próximo em amor. Glória a Deus, esse é um princípio muito importante que eu entendi, que eu estou aqui para servir a Deus com os dons que Ele me deu, independente de recompensa ou não. Nós temos que aprender a servir o nosso próximo. Então, concluímos que o dom não pode ser uma base ou alicerce do caráter, da integridade que a pessoa carrega, ou seja, a nossa identidade não pode ser resumida no que fazemos por desempenho dos dons. Amém? Nossa identidade como filhos de Deus está no desenvolvimento do fruto do Espírito Santo e na justiça de Cristo. Isso define a nossa identidade, né? Mas não podemos confundir uma coisa com a outra, ok? Por quê? Vamos lá. Eu tenho umas anotações muito importantes para que vocês possam entender aqui. Vamos lá. A nossa capacidade de amar e de ter compaixão pela humanidade, ela vem pelo fruto do Espírito, e o dom nunca vai te dar isso. Amém? Primeiro tem que ver a capacidade de amar para que os dons sejam mais efetivos na nossa vida. Esses valores, se eles não forem difundidos com base em relacionamento com Deus, todo o nosso ministério ou vida se tornam poluídos. Muitas pessoas, elas poluem seus dons, né? Poluem sua vida, por quê? Porque recebe o dom, mas não deixa de ser tratado um caráter e tem integridade diante de Deus. Então, elas acabam confundindo o dom com ministério, dom com unção, que são coisas diferentes. Amém? Dom é uma coisa, unção é outra, e ministério é outra, e vou ensinar para vocês agora isso em nome de Jesus. Vamos lá. Primeiro, uma observação. Se o nosso caráter for julgado pelo dom, então nós teríamos motivações, não teríamos motivações corretas para servir o nosso próximo, né? Se o caráter de uma pessoa for julgado pelo dom que ela carrega, então tudo que nós julgaremos uma pessoa pelo nível do dom que ela carrega. Então nós olharemos aqueles seus dons mais excelentes, que como se fossem os melhores, os caras que têm mais caráter e mais intimidade com Deus. Negativo. Dom indifere de intimidade e relacionamento com Deus. Amém? Dom indifere de justiça que nós andamos diante da presença de Deus. Então nunca podemos definir o nosso caráter pelo dom que nós carregamos, para que não sejamos poluídos. Amém? Nós sempre temos que primeiramente analisar o caráter, julgar a integridade de uma pessoa, porque existem pessoas que carregam dons do Espírito Santo. Esses dons, infelizmente, com o tempo eles se tornam poluídos e contaminados. Por quê? Porque ela não anda na purificação. Amém? Para que você possa caminhar bem e fluir bem nos seus dons espirituais, sejam usados por Deus e tenha realmente uma recompensa divina sobre a sua vida, é necessário você desenvolver o fruto do Espírito Santo. Amém? Repare bem que em 1 Coríntios capítulo 12 existe 9 frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, em 1 Coríntios capítulo 12, existe 9 dons do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, existem 9 frutos do Espírito Santo. Então, para cada dom existe um fruto para ser desenvolvido. Um pouco engraçado, né? Parece que tem uma balança certinha ali. Por que isso? Para que haja equilíbrio espiritual, para que não haja condenação, não haja poluição naquilo que o Espírito Santo nos dá. Então a Bíblia deixa um caminho tão perfeito, tão bem alinhado, para que tudo tenha equilíbrio espiritual em nossas vidas. Por que eu estou falando esse ponto para vocês? Porque eu vim de uma igreja pentecostal, onde eu vi muitos vasos proféticos. Rapaz, era uma pessoa mais profunda do que a outra. E naquela igreja eu aprendi a profetizar no profundo mesmo, descobri como acessar a dimensão profética. Em breve vou ensinar para vocês também muitas coisas sobre isso. Porém, tinha muitos problemas, muita diversidade, muita contaminação, muita carnalidade, muita disputa, muita fofoca. Era o povo carnal, embora tinha os dons espirituais, mas ainda era um povo carnal, porque não sabia ser espirituais, sendo guiados pelo Espírito Santo na bondade, na justiça e no fruto do Espírito. Amém? Então vamos lá. Então entendemos que o dom é algo automatizado que recebemos por graça divina como um presente de Deus nas nossas vidas, e não vai definir o seu chamado e nem define a unção que você carrega. Vamos lá. Definição do chamado. Agora, falando sobre o chamado é muito importante, porque a nossa vocação, nosso desígnio, nosso propósito está ligado ao nosso chamado. Quando você começa a conhecer seu chamado, você começa a conhecer seu propósito. Amém? Mas dentro do nosso propósito existe algo chamado desígnio de Deus. Amém? Que é a nossa vocação celestial. Muitas pessoas, elas descobriram o chamado, descobriram que é um pastor, descobriram que é um profeta, mas não quer dizer que anda dentro do desígnio dela. O desígnio é a pleno alinhamento com a perfeita vontade de Deus para o chamado de uma pessoa. Tem pessoas que têm um chamado, opera dentro do chamado, mas não estão ligados ao desígnio, somente ao propósito. Ela entendeu o propósito de vida dela, ela é um pastor, mas ainda não conheceu o desígnio celestial, ainda não conheceu a verdadeira intimidade, relacionamento e alinhamento perfeito do seu chamado. E às vezes seu chamado está inoperante, às vezes seu chamado está com desequilíbrio, está tendo perturbações, perda, carregando fardo na sua vida, está ministrando as pessoas, está exercendo o chamado, porém não está no desígnio correto. Então as pessoas acabam carregando
carregando fardos desnecessários para as suas vidas. Vamos lá, chamado. O chamado está ligado ao seu ofício ministerial ou à sua capacidade de incumbência espiritual. Exemplo, existem pessoas que têm um chamado natural. Chamado natural, pessoas médicos, advogados, desembargadores, juízes, são chamados naturais, amém? Mas no reino espiritual existe o nosso ofício ministerial, que é o nosso chamado. Esse chamado ministerial é onde recebemos, podemos ser apóstolos, profetas, amém? Evangelistas, pastores ou doutores, como Efésios capítulo 4, versículo 11 nos ensina. Vamos lá. O nosso chamado é dado pelo Senhor em nosso interior. Um chamado é basicamente aquilo que uma pessoa nasceu para ser e fazer, amém? Assim como Paulo, ele recebeu o seu chamado, houve uma dispensação espiritual trazendo a natureza apostólica ao espírito dele. Ele era designado, ele diz: aprove o Senhor desde o ventre da minha mãe ter me chamado. Glória a Deus. Quando o Senhor chamou Jeremias, o Senhor falou para Jeremias: antes que o mundo fosse feito da criação, amém? Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, no seu versículo 4, diz que antes da fundação do mundo fomos chamados, amém? Ou seja, o teu chamado é algo que já está gerado dentro do teu espírito antes da fundação do mundo, antes que tu nascesse. No livro de Zacarias capítulo 12, é maravilhoso isso que eu vou te falar agora, diz o quê? Que Deus gerou o espírito do homem dentro dele. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. O seu chamado está no teu espírito. O teu verdadeiro propósito de vida está no teu espírito. Quando você é despertado no espírito, pelo Espírito Santo, ele começa a revelar sua natureza, a sua vocação espiritual e seu desígnio. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós nunca poderemos conhecer nosso chamado se primeiro não recebemos o fogo do Espírito Santo e o despertar do Espírito Santo em nossos corações e nossas vidas. Não adianta tentar fazer um chamado pela teologia, pela escola de teologia, uma escola pastoral, que não vai adiantar. O chamado de uma pessoa está ligada ao seu espírito, ao que ela carrega com desígnio dentro do espírito dela, que ela nasceu para fazer e para ser. Glória a Jesus. Amém, amém, aleluia. Assim, vamos lá, o chamado pode vir desde o ventre, como João Batista, como nós já vimos na palavra, já vimos aquelas palavras que João Batista foi chamado desde o ventre, recebeu unção desde o ventre, amém? Então o chamado ele vem desde o nosso ventre, como também pode ser desenvolvido, ativado no decorrer da nossa caminhada no reino de Deus. Amém? Pessoas podem receber, como Paulo também recebeu, ele e Barnabé, o chamado apostólico deles pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz: e separais a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, um chamado, ele pode ser despertado no decorrer da caminhada de uma pessoa na presença de Deus. É isso aí. Porque isso são galardões que nós vamos alcançando de acordo com a obediência, submissão, dedicação espiritual, abnegação, vontade, né? Como o apóstolo Paulo diz para Timóteo, aquele que deseja o bispopado, boa coisa almeja, amém? Aquele que deseja ser um pastor, boa coisa almeja. Então o Espírito Santo vai te capacitar para operar no seu chamado, amém? Então o chamado também pode ser dado divinamente por Deus no decorrer da nossa caminhada e de acordo com o desejo do nosso coração. Glória a Jesus. Vamos lá. O chamado está interligado no nosso modo de discernir, pensar, sentir, agir, perceber, afetando diretamente toda a nossa maneira de expressão internamente e externamente. Escute isso aqui. O primeiro manto do meu chamado que eu recebi foi o pastoral. Amém? Na verdade foi o do profeta. Desculpe. Quando eu era jovem e recebi o meu batismo com o Espírito Santo, presta atenção, isso aqui é muito importante para vocês entenderem. Eu recebi uma capacitação profética. Comecei a profetizar, depois comecei a operar no ministério profético, depois entrou o meu chamado do profeta. Eu subi os montes, aonde eu ia, as pessoas profetizavam para mim e diziam: você é o meu profeta. As pessoas entregavam para mim que tinha escrito no meu peito profeta. Aonde eu ia, a mesma palavra me era entregue. E como você sabe que você já era tão novo, já tinha essa dimensão do profeta na sua vida, seu chamado profeta? Simplesmente pela maneira que eu vivia, agia e buscava Deus. Eu vivia nos montes, vivendo o sobrenatural. Eu combatia contra principado, potestade. Eu recebia cargas, mensagens, revelação que eu pregava na igreja, coisa que ninguém nunca me ensinava. Eu era chamado para despertar a igreja, eu era chamado para alinhar a igreja, eu era chamado para exortar a igreja à santidade do Senhor.
Eu tinha algo que me movia dia e noite a viver uma vida de oração. Isso não era um dom que me ativava, ou simplesmente a unção que eu carregava, era um chamado que já estava dentro da minha natureza. Então, a forma que eu buscava Deus, a forma que eu me relacionava com o mundo espiritual, era a forma do profeta. Então eu era levado em espírito para cortar grandes laços de morte, ressuscitar pessoas no mundo espiritual. Eu recebia a profecia de Ezequiel 37 constantemente aonde eu ia, para profetizar sobre vários altos secos, que Deus tinha me dado uma autoridade de profeta para ressuscitar, trazer a verdadeira vida do Espírito para a vida das pessoas. As pessoas que eu colocava as mãos eram batizadas com o Espírito Santo, coisas, sinais e maravilhas aconteciam dentro da dimensão do profeta. Essa dimensão do ministério do profeta, ela só amadureceu na minha vida anos mais tarde, logicamente, mas eu já carregava meu chamado. Eu não entendi porque eu via tanto sobrenatural aberto, tanto que eu guerreava com os principados, potestades, trono, coisas que eu fui aprendendo desde adolescente, de jovem na presença de Deus. E a minha vida de oração era intensa, a minha entrega era intensa. Eu não conseguia deixar de orar dia e noite, buscar a presença de Deus por causa daquele chamado que eu carregava. Era a forma que Deus me protegia, me levava para o isolamento, me levava para os montes, me levava para dentro do meu quarto. Eu era uma pessoa muito isolada, eu buscava muito a Deus, amém? Então, aquele era o meu primeiro manto que eu recebi. Então, a minha natureza espiritual, ela foi desenvolvendo, eu fui operando depois do pastoral, o evangelístico, né? O mestral eu recebi, até eu receber o apostólico de Deus. Eu tive que aprender a operar nos 5 ministérios, amém? Então, isso no decorrer dos 14 anos eu fui aprendendo, fui desenvolvendo cada ministério, cada dom espiritual, todos os novos dons ele opera. Às vezes, quando eu estou menos espera, vem um dom de maravilha, sinais começam a acontecer, né? Coisas começam a manifestar, simplesmente os dons do Espírito começam a manifestar todos esses dons. Às vezes eu estou assim, quando Deus ele me ativa, eu começo a profetizar, a interpretar línguas, a falar em variedades de línguas, a ministrar curas, amém? A operar no dom da palavra do conhecimento, da sabedoria. Esses dons começam a tudo vir, o dom da fé começa a vir, o dom de discernimento de espírito vem, e todos esses dons eles operam. Então, o verdadeiro apóstolo, um homem de Deus que é chamado por verdadeiro apóstolo, ele tem que operar nos 5 ministérios e tem os novos dons do Espírito na vida dele, para poder falar dos novos dons e ativar os novos dons na igreja e ativar os 5 ministérios na igreja. Esse é um verdadeiro apóstolo, amém, amém? Sem mais nem menos. Não adianta falar, eu sou apóstolo para o financeiro, eu sou apóstolo para isso, eu sou apóstolo para aquilo. Não, irmão, o verdadeiro apóstolo, ele carrega a graça dos 5 ministérios e dos novos dons do Espírito, e fora ainda dos outros dons que nós recebemos do Espírito, dons naturais, vocações para governar, vocações para amar, outros dons da misericórdia que nós carregamos também, amém? Glória a Deus. Um dia eu falo mais abertamente sobre isso, sobre o chamado apostólico, para que vocês possam entender melhor sobre isso. Vamos lá. Então, nosso chamado, ele vem geralmente desde o nosso ventre, e é algo que está impregnado em nós, na maneira de ver, de agir e de proceder. Quando eu recebi esse manto do profeta, eu agia, eu discernia, eu via a vida e as coisas de uma maneira. Quando eu recebi a graça do pastor, Deus me quis ensinar a ser um pastor. Durante 5 anos eu trabalhei no ministério pastoral, acho que um pouquinho mais, também não lembro, mas durante esses anos de ministério pastoral, a minha maneira de sentir, de agir, de ver as pessoas, de interagir com as pessoas mudou. Eu tive que aprender a ser um verdadeiro pastor, amém? Ter compaixão de um pastor, ter um discernimento de um pastor, ter um pouco de mais de compaciência e paciência de um pastor, que é a coisa que um profeta não tem, que é a coisa que um apóstolo também não tem, amém? Então, às vezes, eu tenho que vir receber o manto pastoral para me agir com a pessoa debaixo de uma unção pastoral, amém? Porque se eu agir no apostólico todo mundo, a pessoa não aguenta, porque o apóstolo está vendo as coisas em cima, traz a revelação de cima, e às vezes, operar dentro disso tudo é um pouquinho complicado, mas Deus ele foi me dando graça, ele foi me ensinando. Então, tudo hoje está impregnado na minha natureza espiritual, eu consigo operar tranquilamente em todos os ministérios. Mas uma coisa muito importante dizer para vocês é que quando eu recebi o evangelístico, meu Deus do céu, uma coisa tremenda. E um dia eu estava dentro do hospital, eu comecei a receber a ativação do evangelista. Meu irmão, eu evangelizava dia e noite, eu entrava nas comunidades, entrava nas favelas, entrava casa por casa para evangelizar. Era dia e noite com sede de ganhar alma. Eu lembro que eu entrava nas empresas, eu começava a dar bom dia para todo mundo, só posso dar uma palavra para vocês, e parava rapidamente, lançava a palavra e saía dali, as pessoas ficavam tudo paradas assim, me ouvindo falar, e aquilo tocava nelas. Eu evangelizava, vir nas casas, nas ruas, né? Casa por casa, comunidade, etc, né? Esse era o manto que eu tinha recebido do evangelista. Aprendi a evangelizar, aprendi a ministrar curas, sinais nas ruas, coisas que Deus me ensinava, táticas que Deus me dava na hora, na sabedoria, na unção evangelística, no manto evangelístico, para ganhar as almas e conseguir, né, levar as pessoas depois para a igreja. Esse é o trabalho do
evangelista, amém? Mas, quando eu recebi essa graça do evangelista, e quando vem essa unção em mim, cara, eu mudo completamente, a minha maneira de ser muda, parece que o apóstolo mudou, então não está mais no apostólico, está no evangelístico, então eu só vejo a alma, eu só fico focado ali, eu fico focado que tem que fazer como evangelista, amém, amém? Essa é a graça que Deus nos dá do nosso chamado, amém? Então presta atenção numa coisa, o teu chamado, ele vai estar ligado a toda a tua maneira de ser, amém? De ver, de perceber e agir. Quem é evangelista não dá para colocar para ser um pastor, amém? Porque o evangelista, ele sente, percebe e vê as necessidades de acordo com o chamado do evangelista. Da mesma coisa o pastor, da mesma coisa o mestre, etc. Amém? Então fica aí mais uma dica para você, a definição do chamado, que você possa entender a diferença entre o dom e o chamado. Agora vem cá rapidinho, entre aspas, para você, entre parênteses aqui, para você entender uma coisa. Na época eu era na igrejas pentecostais, né, quando comecei a minha caminhada, eu vi um grande problema. Pessoas que recebiam às vezes o dom de profetizar no profundo e dons de curas, achavam que era melhor do que o pastor da igreja, só porque o pastor não tinha esses dons. Cara, não pode confundir. Tem pessoas que acham que começou a curar o enfermo já é um pastor. Começou, peraí, um sinalzinho de milagre, alguma coisa, já é apóstolo. Cara, é uma loucura. Hoje as pessoas operam um sinal de cura, acham que cresceu um braço, que alguma coisa aconteceu por causa do dom de cura, de alguns dons de sinais. Ela acha que já é um apóstolo, que já é um profeta. Pelo amor de Deus, irmão, só porque profetiza acha que é profeta, não podemos confundir o dom da profecia com o ofício do profeta. Há uma discrepância, um abismo totalmente diferente um do outro, amém? Depois eu vou ensinar para vocês a diferença do dom da profecia e do ofício do profeta. Aí você vai ver e fala, caraca, apóstolo, é totalmente diferente mesmo, esse negócio é verdade, é muito diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas podemos entender com o ensinamento, cada vez melhor vamos assimilando as coisas, amém? Então isso foi uma coisa muito importante eu falar para vocês. Vamos lá. Então, o dom é uma dádiva que todos podem receber como um presente e ser usado automaticamente por Deus. O chamado, por outro lado, é o dom que a pessoa é. Amém? Ou seja, a pessoa é o próprio dom de Deus para suprir as necessidades da igreja. Quando o dom do Espírito Santo é uma dádiva te dada, o seu chamado é uma dádiva enviada, você se torna o dom de Deus no seu chamado para a vida das pessoas. Amém? Por isso que diz em Efésios capítulo 4, versículo 11, e Deus deu os dons para a igreja, que são os 5 ministérios. Nós se tornamos o dom de Cristo para a igreja de Cristo, para servir o corpo de Cristo. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, ser um apóstolo ou profeta, qualquer outro dom ministerial, afeta toda a nossa maneira e percepção espiritual de ser, pensar, agir e discernir. Amém? É fato. Um apóstolo não fica agindo, pensando conforme simplesmente um pastor, a não ser que ele tem que entrar na unção de um pastor. Amém? No manto de um pastor. Isso é uma coisa bem diferente. Mas a sua maneira de julgar, de perceber, de analisar, está de acordo com o seu chamado. Estou só refrisando mais um pouquinho para que você possa entender um pouquinho melhor sobre isso. Amém? Geralmente, pessoas que são chamadas para ser pastor, elas já carregam essa graça, essa compaixão, esse cuidado, esse zelo com almas, já está dentro da maneira de ser dessa pessoa. Glória a Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Agora, a unção. O que é a unção? Para os seus dons ser eficazes e o seu chamado também ser bem eficaz, vai depender do nível de unção que você carrega. Tudo vai depender da maneira que você acumula a unção, cuida da unção e evolui na unção. Vamos lá. A unção. O que é a unção? A unção é o que nos origina a nossa capacitação sobrenatural para o cumprimento do nosso chamado. É o que nos impulsiona o nosso destino e propósito para aquilo que nós somos chamados. Amém? A unção é a capacitação sobrenatural de operar dentro do chamado e com também os dons do Espírito Santo. Mas os dons, lembre-se bem, você não precisa ter uma grande unção para operar nos dons. Nem precisa ter uma unção grande ou uma unção de milagres para operar nos dons. Você pode receber um dom do cura e não ter uma unção de milagres. É uma coisa totalmente diferente uma coisa da outra. Amém? Porém, quando você é uma pessoa que carrega muita unção do Espírito Santo, quanto mais a unção dele está sobre a sua vida, com certeza os seus dons se tornam mais poderosos e o seu chamado muito mais efetivo. Amém? A unção do Espírito Santo é a capacidade e o nível de capacitação espiritual que você carrega para operar nessas dimensões do chamado e nos seus dons.
A unção do Espírito Santo, ela evolui, ela alcança dimensões muito poderosas. Amém? Tem gente que tem o dom da profecia e tem uma unção profética tão forte na sua vida que aquele dom se torna maravilhoso, profundo e muito bem qualificado para ser uma pessoa, ser um canal de Deus para o corpo de Cristo. Amém? Tem outras que têm o dom da profecia, mas você não vê aquela coisa. Por quê? Porque a unção dela é pouca. A unção rasa. Ela não busca mais unção do Espírito Santo. Ou seja, para recebermos mais unção do Espírito Santo, vai depender do nível de oração, do nível de sacrifícios espirituais que nós damos a Deus. Quanto mais oramos, mais se consagramos, mais santidade, mais buscamos a Deus uma vida de oração, mais poder, mais unção estará sobre a nossa vida. Então, você quer ser mais efetivo? Tenha uma vida de oração mais efetiva para que a unção seja mais poderosa na sua vida. Glória a Jesus. A unção está diretamente relacionada com o propósito que nós temos. Então, vamos lá. A unção do Espírito Santo vem sobre a nossa vida para cumprir tarefas. Amém? Quando eu subo no púlpito, a unção de serviço ela é muito mais poderosa para mim cumprir uma tarefa que Deus me deu ali para fazer. Amém? Quando você está alinhado ao seu propósito, a unção será cada vez mais efetiva. Tem pessoas que querem unção, mas ela não recebe muito Deus. Por quê? Porque não está alinhado ao propósito dela. Ela não está entendendo o seu propósito. Então, o que acontece? Ela busca e vaza essa unção. Essa unção ela não vê operando. Por quê? Porque não está de acordo com o seu propósito. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá em 1 João 2,27, assim, ó, quando vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém vos ensine, porque a unção dele recebida é verdadeira e não falsa. Ela te ensina acerca de todas as coisas. Olha que interessante. A unção, ela te habilita a ter cada vez mais discernimento e entendimento espiritual. A unção está ligada à pessoa do Espírito Santo. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. A unção ela está ligada diretamente a quem o Espírito Santo é, mas não podemos confundir a sua pessoa. Porém, quanto mais intimidade temos com o Espírito Santo, mais a unção se torna eficaz e temos o Espírito de revelação e sabedoria com muito mais poder sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A unção te ensina, a unção te capacita, a unção te fortalece, a unção te protege. Por que precisamos da unção? Porque a unção ela vai proteger o teu chamado. A unção ela vai manter seus dons mais ativos. A unção vai te dar mais capacitação ao avançar com mais poder. Ela aumenta a sua esfera de influência espiritual e a autoridade se torna cada vez mais eficaz quando a unção está mais eficaz na nossa vida. Amém? Outro dia eu vou falar a diferença entre autoridade, poder e muitas outras coisas para vocês entenderem melhor aí. Mas que Deus te abençoe. Fica aí com esse vídeo aí, guarda no teu coração que foi ensinado a diferença entre nosso dom, chamado e unção. São três coisas diferentes que nós não podemos confundir uma com a outra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aí atento ao próximo vídeo que amanhã nós estaremos publicando para te ensinar mais. Eu estou pregando um pouquinho rápido, isso aqui era uma coisa que daria mais tempo, bem extensa, mas estou tentando falar de uma maneira bem resumida para vocês. Amém? Então não se esqueça aí de curtir nosso canal, compartilhar com os irmãos, para a glória de Deus, que esse canal venha crescer e mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.